Olá, senhoras e senhores. Este é o canal do Curumim Mochileiro, onde falo de aventuras de baixo custo, motociclismo e outros equipamentos de propulsão. Visito cidades bonitas e conto as histórias das pessoas que encontro pelos caminhos. Este vídeo é sobre minha aventura ao Planalto Central. Conheci pessoas e fiz amizades fortes. Tudo começou no dia 1º de setembro de 2021, quando embarquei minha moto no porto de Manaus, Amazonas, em direção a Santarém, no Pará. Quem cuidou da logística foram os amigos da iBarco. Com o serviço deles eu fico despreocupado. O Sr. Horácio e o Moisés se preocupam com cada detalhe do nosso bem que é entregue a eles. Lembrando que eles não comercializam só fretes de cargas e veículos, mas também passagens em todos os rios da Amazônia. E lá vai minha moto mais uma vez. Minha viagem mesmo só aconteceu no dia 3 de setembro, de avião, direto para Santarém. A escolha por Santarém é fácil de entender se olharmos o mapa do Brasil. Para quem está em outras partes do Brasil e deseja chegar a Manaus ou a Belém, sem pegar a estrada de chão, pode rodar até Santarém pela BR-163, que atualmente é 100% asfalto. Embarcar o veículo em um navio e viver a experiência de navegar pelos rios da Amazônia por algumas horas. Outra opção de chegar a Manaus sem estrada de terra é por Porto Velho ou Belém, onde também tem que pegar um barco. Isso o pessoal da iBarco também consegue articular para você. Fora isso, é encarar a BR-319 e ou a Transamazônica. Uma hora de voo e desembarco na maior cidade da bacia do Tapajós. E o pernoite vai ser na casa da dona Ninita e seu filho Bira, uma família alto astral e muito hospitaleira. Pela manhã, conheci o laboratório e as engenhocas do Bira. Aqui, junto com a dona Ninita, eles fabricam coadores de café e distribuem no comércio local e cidades da região. Dona Ninita é a mãe do meu amigo Horácio, da iBarco. Ela me fala como vem passando a pandemia do Covid. Rapaz, eu mandava até ele embora daí do portão, que eu não queria nem saber deles, né? Aí depois que ele disse, pô, titia, a senhora mandava nós embora da porta da sua casa. Eu disse, mas como que eu não sabia nem por onde vocês andavam, poxa? Já podia trazer essa doença. Aí a senhora nem queria nós e pegou essa doença da onde? Não sei. Mas agora vai vacinado, esperando a terceira dose, tudo vai ser diferente, né? Agora tá tudo bem, vou fazer o aniversário do Bira. Aniversário do Bira. Vai reabrir o evento. Ah, legal, legal. Aqui que a senhora reúne seu pessoal? É dia de domingo, aniversário. Aí o pessoal vem aí tomar cerveja, assar o churrasco. A cervejinha não pode faltar? Não pode. Aniversário, o presente é uma caixinha. Ah, é? Presente de aniversário é uma caixinha que tem que ser aberta. O pessoal não quer roupa mais, quer a caixinha. Já o Bira me fala das surras que o Sr. Horácio pegou da mãe com galho de peão. O Sr. Horácio apanhou de peão roxo? Apanhou de peão roxo, ela dá nele, aí o peão roxo, ela dá no peão roxo aqui, aí ela pega isso aqui, ela pega aqui, ó, ela dá nele aqui, aí eu trabalho, tu vai trabalhar, tu vai conseguir esse trabalho pra ti, ela dá nele, peão roxo. Esse peão roxo aqui, ele dá o urucu da fruta. A conversa está muito boa, mas preciso seguir viagem. Serei eternamente grato por tudo o que essa família me proporcionou. Antes de deixar a cidade,
ainda gostaria de ir à Orla e visitar a Vila de Alter do Chão. Essa imagem vai para o amigo Vander, lá de Goiânia. Ele que é motorista de ônibus e tem curiosidade de saber como é que é o transporte aqui na Amazônia. Tá aqui, ó. Esta aqui é só uma dos nossos terminais de passageiros. Funciona que nem uma rodoviária mesmo. Pode ver assim, ó. Os passageiros estão comprando bilhete e vão embarcar. E esse aqui é um transporte. Essa aqui é uma lancha do tipo expresso. Ela é toda construída em alumínio naval. Um barco desse custa... Não custa menos que 3 milhões de reais. Mestre, bom dia. Como eu chego ao Alter do Chão? Alter do Chão? Sim, senhor. Direto aqui, você vai lá na última, lá no final do Banco do Brasil, lado esquerdo. Sim, Só toca. do lado esquerdo. Você vai retão. Você chegar no viaduto, à direita, aí vai embora. Ok, muito obrigado, viu? Até Alter do Chão são 30 quilômetros. Ainda tenho um café da manhã ofertado pelo Sr. Paulo, da pousada Chimango. O Sr. Paulo me falou o que mais é possível fazer neste paraíso, pedaço do Brasil. Pesca esportiva, passeio de alagados e de após, floresta encantada do Carnazal, Ponta de Pedra com o Canal do Jari, com a natureza, Praia do Pindobal, com outras prainhas também, e o passeio da floresta da Fona, da Floresta Nacional do Tapajós. A pousada do Sr. Paulo é um projeto caprichado, 100% de contato com a natureza. O que significa Chimango? Chimango vem de uma tribo indígena que na região de Alenquer. Então lá existia uma tribo indígena chamada Índios Barés. E esses índios barés, eles geralmente têm uma força da natureza, né? Eles colocam nome, eles se baseiam com esses árvores e animais. Então lá existia um gavião, uma ave de rapina, o gavião carcará. E esse carcará era muito querido pelos barés, e eles chamavam o carcará de Chimango. Quando eu nasci na região de lá de Alenquer, eu vim de lá dessa região. O nome da minha comunidade é Juruparipucu. Eu sou descendente dos barés, que são os Chimangos, né? Seguindo viagem, a previsão é de 500 quilômetros até Altamira, sendo mais de 300 de estrada de terra. Tenho duas opções de rota, pela BR-163, passando por Rurópolis, e depois pela BR-230, até Uruará, ou pela PA-370, até Uruará. O caminho pela BR-163 é mais longo, mas é mais movimentado. Tem oficinas, postos e outros suportes. Já pela PA-370, são 100 km de estrada de barro, por uma via bem deserta. Outra vantagem é que não tem tráfego de carreta. Quem me deu a dica foi o amigo Paulo Lins, velho conhecido aqui do canal. Indo pela 163, você vai pegar muita ponte em construção e desvio de ponte, entendeu? Vai ponte de madeira.
A Uruará não, a Uruará parece com ramal, né? Um ramal, mas que é um ramal com várias descidas e subidas. Todas as duas têm trecho de barro, que um dia ela está de um jeito e no outro dia ela está de outro. Se tiver no verão, todas as duas vai estar boa, entendeu? Para se rodar. Optei pelo trecho mais deserto e curto. Não me arrependi. Dizem que esta estrada foi aberta por madeireiros que burlavam a fiscalização da BR. São 90 quilômetros de asfalto até a usina hidrelétrica de Curualuna, onde a estrada passa bem em cima da barragem. Depois da usina, não tem mais asfalto, mas a paisagem fica mais bonita. Começando por este túnel de galhos. Estão mexendo na estrada e algumas castanheiras ficaram bem no meio. Algumas dezenas de quilômetros depois, o tempo prometia uma chuva. Ultrapassei e fui ultrapassado por uma caminhonete branca, até que o motorista parou e ofereceu levar minha mochila. Era o senhor Pedro, mais conhecido na região como Pedro da Escola, uma figura exótica. Sou paulista. Senhor paulista? Lá de Pacaembu, só que eu estou no Pará desde 1971. Legal, seu Pedro. Tenho poucos dias de casado. É mesmo? Dia 28 de janeiro, agora eu faço 44 anos de casado. Nossa, eu tenho mais tempo de casado do que eu de vida. Pois é, e caminhonete eu compro nova. Mulher não posso comprar nova, a minha tá na reforma. O que eu mais gostei foi do seu bom humor e da boa vontade. Esse pedaço de torrão se chama mudo. Nós temos que ser uns pelos outros e Deus por todos. É verdade. Quando eu abro a mão para ajudar alguém, Deus derrama benção. Se eu posso e fecho a mão sendo miserável, Deus é misericordioso, continua derramando benção, mas cai tudo no chão. É verdade. Espiritual, mas é real. Entendi. Eu vou me lembrar disso. Tá vindo da onde? De Manaus. Manaus. 2 minutos de prosa e já ficamos amigos. Tanto que aceitei sua primeira oferta do dia: levar minha bagagem. E ainda me acompanhou de perto. Senhor Pedro parecia não acreditar que eu pudesse fazer o trecho sem levar nenhum tombo. Até insistiu para eu baixar ainda mais a calibragem do pneu dianteiro, igual ele fez na caminhonete. E não é que o Pedro da Escola, com seus 71 anos de idade e sua picape novinha, ainda curte um off-road? Olhem só as manobras do homem. Tu gosta de brincar, né? E a chuva veio mesmo. Acho que por essa minha NH190 não esperava. E nem por isso a paisagem ficou mais feia. Mais uma vez, anoiteci na estrada. Foi aí que veio a segunda oferta do seu Pedro. Ele me ofereceu um pernoite na casa da sua família. E lá se foi minha meta do dia. Não vou mais para Altamira, e sim para Uruará.
Assim como na noite anterior, na casa da dona Ninita, tive uma dormida bem confortável, só que desta vez muito sujo de lama. Com o anfitrião de hoje, foram muitas horas de conversa. Vai ser mais um amigo pro resto da vida e outra eterna gratidão pelo que ele fez. Estas pessoas depositam nas minhas costas a responsabilidade de ser um cidadão do bem, assim como eles são. E aí, conseguiu dormir não? Poxa vida, caramba, quase que eu não consigo acordar, de preguiça. Muito obrigado, mestre. Obrigado por tudo, viu? Vá com Deus. Seguindo viagem, o meu objetivo de hoje é chegar a Marabá. São 700 quilômetros. Ainda tenho 100 quilômetros de estrada de terra até a cidade de Medicilândia. Agora é pela BR-230, a Transamazônica. Estou de volta pela segunda vez. Quem ainda não viu a primeira, é só clicar no link acima. Levei 3 horas e meia para fazer este trecho e foi duro para moto também. Aqui no sul do estado do Pará, a economia gira em torno da pecuária, da extração de madeira e do cultivo de cacau. O senhor Pedro me falou. Tá aí uma coisa que eu não sabia. O chocolate que a gente consome pode estar saindo daqui. Isso vale um like, hein, pessoal? Depois de Medicilândia, para Altamira foi fácil. Altamira se posiciona como o município mais extenso do Brasil e até 2009 foi o maior município do mundo em extensão territorial, sendo maior que 10 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e vários países como Portugal, Islândia, Irlanda e Suíça. Em Altamira, até aproveitei para fazer uma revisão rápida na moto, incluindo a troca de óleo. Adiante veio uma região que eu estava curioso para conhecer, a usina hidrelétrica de Belo Monte. Ainda me lembro das tantas polêmicas e escândalos que envolveram esta obra. Esta aqui é a usina hidrelétrica de Belo Monte, a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para a Binacional Itaipu, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. É muito cimento para fazer um negócio desse. Não muito longe dali, tem a travessia de balsa sob o rio Xingu. Boa tarde, senhor. Tá aqui. Um dia de baixo, papelzinho menor. Obrigado, senhor. Troquei uma ideia com Jefferson, que me falou sobre a obra da ponte que está prevista aqui. Aqui é o trecho da balsa do Belo Monte, é onde vai ser feita a ponte do Belo Monte nessa. A ponte vai ser construída nesse trecho aqui. Naquela parte da ilha pra lá, assim, tá perto daquela cidade. Já tem alguma coisa da obra? Aí a previsão já de ser feita na limpeza já do local pra lá. Só.
A pista é boa, mas tem pequenos desvios de ponte e outros reparos sendo feitos agora, em 2021. O perigo mesmo viria depois, ao anoitecer. A fiscalização praticamente não existe, então as pessoas abusam da sorte. Muitas, mas muitas motos com as lanternas apagadas. Por 11 vezes, avistei apenas quando já estava em situação de perigo. E ainda há os desvios mal sinalizados. Ainda bem que os freios e o farol da NH são muito bons. Depois de vários sustos, decidi reduzir a velocidade e manter a segurança. Mas aqui fica a dica para quem planeja se aventurar por aqui. Cuidado com as motos e os desvios das pontes durante a noite. Se puderem, melhor evitar. Não tem mesmo como andar rápido. Acho que até aqui vale um curtir, hein, pessoal? Com um certo sacrifício, consegui cumprir a meta de ontem. Amanheci em Marabá, cidade grande, bonita. Marabá é a famosa aqui da região, cotada até para virar capital de estado, assim como Santarém, caso o Pará seja dividido. A fronteira com o estado de Tocantins é perto. Pelo caminho que tomei, nem tem balsa, e sim uma ponte. Zero fiscalização. Preciso me justificar quanto à câmera no capacete que posicionei mal. Acabei desperdiçando muitas imagens. As estradas do Tocantins que andei são um sonho de qualquer motorista. Asfalto bom e pouco movimento. Só não são melhores por falta de sinalização. Minha sugestão para quem vem para cá é: traga um GPS. São muitas entradas. Fácil, a gente se perde. Aqui eu saio da BR-230, Transamazônica. Pra cá ela vai pro Nordeste, vai terminar em Cabedelo, à beira do Oceano Atlântico. E pra cá é o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos lá. As paisagens mudaram aqui. É a vegetação do cerrado, mas não deixa de ser bonita. Por diversas vezes, a estrada era só minha. Em outras, faltou espaço na pista. Testemunhei uma porção de imprudência. Gostaria de ter filmado todas, mas o ato de tirar a mão do guidão e apertar o botão da câmera me punha em situação de mais risco. Nesta região, as principais rodovias são a Transamazônica e a Belém-Brasília, sendo que a Belém-Brasília não é uma única rodovia, e sim um caminho que passa por várias rodovias estaduais e até BRs, como a 226 e a própria Transamazônica. A chegada em Palmas foi ao anoitecer. Meu plano sempre foi deixar minha moto na casa do casal de amigos, Júnior e Lidiane.
É aqui que a gente se despede? É. Obrigado, até a Tchau. volta. Até a volta, viu? João, até a volta. Cuidem um do outro, viu? Tá bom. Obrigado por tudo, viu? Obrigado por tudo. Obrigado, tchau, boa noite pra vocês. De Palmas, vou seguir para Brasília de ônibus, onde vou pegar um voo de volta para casa. Sim, de ônibus. Quem disse que mochileiro não anda de ônibus? Infelizmente não tenho imagens, por falta de carga na bateria da câmera, mas uma boa parte da noite dormi em um banco de praça esperando o ônibus que só chegou na madrugada. Brasília foi a opção mais barata que consegui. Dentro de algumas semanas, se tudo der certo, eu volto e pego a Jequitaia. Conheço bem a capital Palmas e seguirei para Goiânia. Em Brasília, ainda conheci no hotel o Kennedy, motociclista mineiro de Congonhas, que veio na sua XRE para um evento de 7 de setembro. O que tem lá em Congonhas pra gente ver, pra quem quer chegar lá de moto? Olha, Congonhas é uma cidade mundialmente conhecida, né? É um patrimônio histórico da humanidade, onde existe lá um acervo da obra do chamado Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E há um acervo muito bacana lá que o mundo inteiro visita, é muito legal, muito bacana, muita história para a pessoa saber lá de Congonhas. Congonhas é uma boa para quem gostaria quer passear, conhecer mais o Brasil, né? Positivo, um lugar que é visitado pelo mundo inteiro. Obras do Aleijadinho, procura na internet Obras do Aleijadinho que vai conter o acervo inteiro. Boa viagem para você. Ok, obrigado. Preciso correr para o aeroporto. Previsão de chegada em Manaus é às 10h50 e às 12 horas já tenho que estar de volta ao trabalho. Mais uma vez aquela sensação de ter conquistado o mundo e a vontade danada de viver. Novos amigos e o cansaço, que é de longe menor que a minha alegria. Se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Saúde e alegria a todos. Tchau, pessoal!